Bastidores da Voz. Uma jornada de autoconhecimento, transmutação. Histórias da vida que há por trás da voz do cantor. É só o amor que canta e revela a voz. Por causa do encontro dessas duas, eu vim parar em Aracaju. Tá vendo, gente? Duas meninas. Oi, amores. O Bastidores da Voz veio parar em Aracaju. Eu vim buscar aqui uma história de perdão e encontrei uma história de ressurreição. É ressurreições numa mesma história. O que é ressurreição na sua vida? Renascimento. Renascimento é a vitória total. Eu cheguei aqui ontem, hoje é dia 26 de abril, aniversário de Elza. E ela faz 77 anos, se eu não me engano, certo? E hoje, no aniversário dela, ela nos deu esse presente, esse testemunho. A senhora tem quantos filhos? 4. Tenho 2 meninas e 2 meninos. É intercalado. São já adultos, né? O Tânio tem 52 anos. Simone fez 50, vai fazer 51. E Gorete tem 48. Caramba, então você tá me contando aqui uma história e já tá falando que ela tem 48, ou seja, ela sobreviveu. Com certeza. Isso é ressurreição. Você pode falar isso com propriedade, né? Posso falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de sonhos, pessoas que estavam quase mortas. A Glória da Nissa, Meu para Deus. Deus. E Neto tem 44, que é o caçula, que mora em Barreiras. Ela estava me contando, gente, a história de Gorete, a filha dela, de quantos anos? 40 e quantos hoje? 48. Mas quando aconteceu aquilo tudo, ela tinha? Na verdade, ela tinha 9 para 10 anos e completou 11 no hospital. Foi no aniversário dela isso que aconteceu? O aniversário dela foi uma coisa tão extraordinária que nunca, porque nós estávamos na ala terminal de câncer. Mas houve uma permissão da diretoria do hospital para celebrar o aniversário dela, porque ia ser o último. Gente então, do céu. Nunca se ouviu falar, reunir. Eu sinto não ter um filme, mas não tem uma foto, que era muito importante, porque reuniu a minha família toda em Salvador e a família do meu marido, de Feira de Santana e daqui de Aracaju. Isso foi antes ou depois da cirurgia? Isso aí? Depois, ela fez a cirurgia no dia 24 de fevereiro, que foi no carnaval, como ele disse, no domingo. E o aniversário dela é 3 de abril. Ela passou esse tempo todo lá? Passou muito. Mas me conte mais. como foi. Vocês estavam aonde? Ela fez cirurgia por quê? Como foi Foi isso? assim, no dia 1º de janeiro de 1980, ela teve uma crise. Começou essa crise, mais ou menos meia-noite para 1h da manhã, ela começou a vomitar muito e não ficava em pé. Mas antes disso, eu já estava tratando ela com um médico especialista em Feira de Santana. E ele disse que ela teria que fazer uma cirurgia porque ele pediu radiografia, pediu tudo e descobriu que ela tinha um caroço no baixo ventre. Mas ele não podia determinar onde era. Então, como ela estava estudando, ela é muito caprichosa e não queria perder o ano, então foi marcado isso para as férias, que foi no final do ano, que seria no final do ano, né? Uhum. Dezembro, janeiro, fevereiro. E ela realmente foi internada. No dia 1º, ela foi internada em Feira de Santana. Sim. Como foi assim, Réveillon, passagem de ano,
não tinha médico nenhum no hospital. Tinha um estagiário que ficou com Gorete. Nós ficamos 8 dias aí. E ela, com muitas dores, muita febre, sofrendo muito e muito magrinha. Era para ela fazer uma cirurgia. Mas ele me chamou em particular e disse, olha, eu vou chamar uma médica de Salvador para vir examinar Gorete. Esse menino foi assim, um instrumento na mão de Deus. Quando ela examinou, ela, com ele, assim, muito aflita, e disse, não toque a mão nessa criança. Nossa. Vocês aqui não têm estrutura nenhuma para fazer a cirurgia dessa criança. Ele veio e me falou com muito jeito, a senhora leve Gorete para casa, vou dar alta a ela, a senhora leva ela para casa e a senhora vai encaminhar ela, dê um jeito de ir para Salvador com ela, um especialista. E nisso eu fui. Passaram-se realmente alguns dias, fui para Salvador. E aí foi muita luta. Eu me esqueci agora o nome onde ficava o INSS naquela época. A fila era enorme. Toda a vida parece que foi assim, né? Não tinha aquela de ver que era uma criança que estava na fila e ter um atendimento especial, não. Tinha que ficar... Eu ia de Feira de Santana. As pessoas que iam de Salvador chegavam cedo. Sim. Eu não tinha como chegar mais cedo do que aquilo. Então, eu sempre ficava muito além na fila. E muitas vezes eu voltei sem ser atendida, porque isso durou muito tempo, até que uma tia minha, que hoje não está mais conosco, que é Ildete Pimentel Peixoto, foi o que eu fiz. Em vez de eu voltar, perguntei para ela se podia ficar na casa dela, ela morava na Barra, então eu ia para a casa dela, ficava lá para tentar. Foi quando ela me indicou, viu o estado de Gorete, disse, olha minha filha, eu vou lhe dar o nome de uma médica que na época namorava com o filho dela. Sim. Ela fez uma cartinha, um bilhete para ela e mandou procurar ela lá. Então eu, para entrar, o povo, tá furando fila. E lá vai eu, entrando por ali, sem saber onde era nada, mas fui me informando. Cheguei a ela. Ela foi, assim, muito gentil, me atendeu muito bem, olhou para a Gorete. E imediatamente ela fez uma carta, colocou dentro do envelope e me mandou procurar Dr. Clélio Pimenta Bastos, que atendia numa clínica também, no Canela. Eu nesse mesmo dia fiz essa trajetória toda com Gorete. E fui, quando eu cheguei no Canela, consegui encontrar essa clínica. Ele estava atendendo, a atendente dele me disse, ele está atendendo a última paciente, eu acho que ele não vai atender a senhora. Eu disse, minha filha, eu sou do interior, moro em Feira de Santana, já tenho lutado muito aqui para conseguir um médico para atender minha filha, não consigo. Pelo amor de Deus, você fale com ele. Nisso, olhar para a Gorete, via ela branquinha, verdinha, assim, eu não sabia o que fazer com a minha filha. Quando saiu a paciente do Dr. Clélio, ele veio atrás também. Quando ele veio atrás, que ele olhou para a Gorete, olhou para mim, olhou para a Gorete, ele parou um instante, olhou para ela e ficou lá dentro, chamou a secretária dele e disse, não era para fazer isso, não era pra... Mas tem alguma coisa que me leva a atender essa menina. Mande ela entrar, mande a mãe dela entrar. Inclusive, ele disse que a senhora lembra naquela hora, voltando agora lá naquela clínica no Canela, quando ele já estava saindo com a última paciente, que olhou para mim, olhou para a Gorete e eu não entendi, ele foi explicar. Ele disse que Gorete era a cópia fiel da filha dele. Então, quando ele disse para a menina, eu não sei o que está acontecendo com a secretária dele, mas mande essa senhora entrar. Então, a menina dele também estava hospitalizada, porque ele tinha um cachorro, não me lembro na época se era Pitbull, Rottweiler,
A menina dele chegou e foi mexer com o cachorro, e o cachorro voltou e pegou ela nas costas, as costinhas da criança, e atingiu o pulmãozinho dela. Então, enquanto ele estava cuidando de Gorete, ele também estava cuidando da filha dele. Deus faz isso. Então, a menina, ele não me levou para conhecer a filha dele, porque ele via meu sofrimento muito grande, e a filha dele também estava num sofrimento muito grande. Então eu disse, vamos orar e Deus vai fazer o milagre com a minha filha e com a sua filha. Quando eu entrei, ele não demonstrou nada, nos atendeu muito bem. Mas quando ele botou Gorete na maca, que ele examinou o ventre de Gorete, isso foi numa sexta-feira. O que eu estou falando é algo tremendo. Ele disse, a senhora mora onde? Eu disse, em Feira de Santana. E a senhora vai de quê? Eu disse, eu vou de ônibus. Eu disse, então vá correndo. Porque amanhã, que era o sábado, eu quero essa menina aqui. Só exame de toque ele Só exame de toque ele fez, ele disse isso. Então, eu fui, corri para a rodoviária para pegar o ônibus, fui para a Feira de Santana, para ainda avisar meu marido. Foi com ela também? Tudo com ela. Então, quando eu cheguei em casa, liguei para ele urgente que ele viesse para casa, porque no outro dia a gente teria que viajar para Salvador. Arrumamos tudo. E a gente foi assim, achando que ia fazer uma consulta com equipamentos e, não é, todo... Tinha como avaliar o caso, né? Tinha como avaliar o caso. E nós fomos, internamos ela de 3 para 4 horas, demos entrada Ele foi correndo, que a gente não sabia até que hora o hospital atenderia, estaria aberto, não é? Sim. Para atendimento, para internamento. E ele voltou e eu fiquei com ela. Eu acho que a ressurreição acontece todo santo dia. Quando a gente abre os olhos de manhã, é uma ressurreição. Aquele dia novo, um presente. A gente não sabe o que Deus tem preparado. É uma caixa de presente. E quando foi no domingo de manhã, chegou a enfermeira no quarto para preparar a Gorete. Simplesmente preparou, não, botou ela na maca e disse que estava levando ela para a sala de cirurgia. E eu disse, como cirurgia? Não é? Porque até então eu estava esperando um exame. Sim. Uma fala do que poderia ser e tal. Então ela sorriu para mim e saiu com Gorete. Gorete ainda sentadinha na maca me deu assim, me deu adeus, deu tchau, maninha. E foi. Isso foi cedo. Deu 12 horas e ela não tinha voltado ainda. Ela chegou, quando me trouxeram ela, também veio uma, já não foi a mesma que levou, já foi uma do centro cirúrgico que veio me trazer. E a menina estava desacordada. E eu perguntei o que era aquilo. Disse que ela tinha sido operada. E eu disse, eu quero falar com o médico que operou ela. Ela disse, não está mais aqui. Meu Deus do céu. Eu disse, como não está? E o que é que tem com a minha filha? Depois ele conversa com a senhora. E eu perguntei para ela, minha filha, o que foi que aconteceu com a minha filha? Por que ela está assim? Ela foi quem me disse, ela está em coma. Quando ela voltou, que eu chorando, vendo ela daquele jeito, e eu, minha filha. Nesse dia, eu não tenho exatamente o dia, mas estava com um mês mais ou menos da cirurgia. Eu creio que eu cochilei. Eu vi a vozinha dela, que ela não falava, a voz dela era um sussurro. Mãe, eu orando por ela, agarradinha assim na cabecinha dela e tudo. Aí ela fez um gesto, assim, como que pegou uma vasilha, levantou mais ou menos até na minha altura e disse, mãinha, tome, coma. E nisso ela voltou novamente. E quando eu vi ela fazer isso, eu senti de Deus que ali ela estava me trazendo uma mensagem divina, como se prepare, porque o sofrimento vai ser muito grande. Ela entrou em coma anafilática. Mas ela veio para o quarto. Como que ela veio para o quarto?
assim, ela disse, porque só está estagiário no médico. Os médicos só está estagiário de medicina. Então, e aí eu não vi. Eu não teria que ter ido para a UTI? Justamente, teria que ter ido. Mas as coisas para acontecer como aconteceu, eu creio que Deus estava nisso. Havia um propósito em cada ação, cada momento da vida de Gorete. Eu saí para pedir a alguém que me tirasse dali da sala, daquele local, porque a zoada era muito grande da festa que estava havendo na frente do hospital. Do carnaval, eu encontrei com a que dirigia a ala que eu estava, cada ala tinha uma pessoa responsável. Então, eu perguntei se era possível ela nos tirar dali para botar no lugar. Eu disse, eu não me incomodo de ir para qualquer lugar, contanto que a senhora me tire daqui, desse lugar de tamanha zoada. Ela olhou para mim, assim, olhou mesmo e disse assim, se fosse para outra pessoa, eu não ia fazer isso não. Mas como é para essa menina, eu vou ver o que eu faço. Aí eu fiz ela voltar para mim assim. Eu disse, por que a senhora disse para essa menina? O que está acontecendo? Ela disse, você não está sabendo não? Eu disse, sabendo do quê? A sua filha está com o atestado de óbito assinado. Minha Nossa Senhora. Eu disse, o quê? Aí pronto, nessa hora eu não vi mais nada. Ela disse, você tem quantos filhos? Eu disse, 3 em casa, com ela 4. Ah, então se console com os outros 3, porque essa daqui você já perdeu. Meu Deus do céu. Aí eu não suportei aquilo, desmaiei, esperando essa menina voltar. Gorete. Voltar sua filha. A minha filha. Então, isso foi depois que a senhora desmaiou, acordou? Quando eu desmaiei, realmente o desmaio foi por causa do que eu soube tudo ali, jogado em cima de mim. Porque até então ninguém tinha falado comigo. Sei que tiveram que me socorrer e tudo. Mas a minha força interior não deixou nem eu ficar desmaiada, que eu voltei foi logo, porque aquilo foi demais para mim. E eu procurei algum lugar assim para orar, para falar com Deus, e eu achei um guarda-roupa embutido. Foi aonde eu me escondi para orar, para dizer a Deus, que naquela hora eu disse ao Senhor, que assim como o Senhor Jesus havia ressuscitado Lázaro, com 4 dias de sepultado, ele ia trazer a minha filha de volta, porque ele era o dono da vida dela. E aí começou a luta pela vida. Eu me lembro que naquele momento que eu vi que a minha filha ia morrer, eu tinha dito para, se não tivesse jeito para minha filha, que não abrisse. Só que havia um plano maior do Senhor. Na quinta-feira, aí me mudaram, me botaram para a ala terminal, onde havia o maior silêncio. Foi que o médico chegou para conversar comigo. Fomos para uma sala reservada e lá ele conversou comigo, que realmente tinha chamado. Aí eu fui saber que ele tinha chamado os colegas dele e que realmente o caso de Gorete, ele não sabia explicar porque ela ainda estava viva, mas que o útero dela estava, o intestino dela, tudo dela já estava ramificado. O câncer. Um câncer. O que estava melhorzinho foi o que ele mandou para a biópsia. Como eu não aceitei a biópsia feita em Salvador, eu disse, não acredito. Eu não aceito essa biópsia. Então eles mandaram para São Paulo. E lá foi quando veio o resultado que, infelizmente, a menina não tinha cura. E isso, a menina está deitada, sem movimento, sem poder se movimentar. E em cada veia de Gorete e tinha um antibiótico, uma plasma, tudo. Sim, aí ela passou 10 dias e não morreu, e aí só atestados, e aí... E ela foi no carnaval, no 3 de abril ainda estava lá. E 3 de abril era o aniversário dela e ela estava lá. Era o aniversário dela, foi festejado dentro do hospital, nesse quarto de hospital. Foi tanta da gente que eu não sei como é que coube nos corredores e em tudo. E houve esse aniversário. A compaixão da direção do hospital permitiu, porque sabiam que era o último aniversário da criança. Então, como ela não podia sair, não podia ir para canto, eles permitiram. Não se explica, milagre te não explica. O hospital não faz isso.
Foi alguma coisa de Deus, porque tinha que unir minha família com o do meu marido, que não se davam. Isso disseram na época, na hora que ela só tinha 10 horas de vida depois da cirurgia. Depois de 10 horas passou para 3 dias, depois de 3 dias passou para 10 dias, e isso ia botando os atestados lá. De óbito, esperando ela morrer. Já assinado, esperando ela morrer. Só que o plano de Deus não era ela morrer. O plano de Deus era maior, era mostrar o poder. E foi uma junta... Quando é um dia, aí agora que entra, já está com mais de mês, a barriguinha dela estava crescendo e a febre batendo. Fevereiro, março. De fevereiro 24 já, no outro mês, que é março, né? Então, quando naquela noite, eu não podia acender a luz, porque a luz ia incomodar ela. Então, era a luz que vinha exteriormente, que era a luz que nos iluminava. Quando ela disse, mãe, eu estou toda suada, estou toda molhada. Aí, quando eu botei a minha mão debaixo do lençolzinho dela, isso ela já estava uma linhazinha em cima da cama. Que eu botei minha mão, que eu saí, que eu trouxe assim para a claridade, eu vi minha mão preta. A minha mão estava preta, aí eu disse, minha filha está morrendo. A caminhada desse apartamento para o posto de enfermagem, que não era muito longe, eu caí, eu não resisti e eu fui me arrastando. Foi a pior situação que eu já senti nesse mundo, que foi conseguir me arrastar. O corpo não ia, mas eu sabia que eu tinha que ir, eu tinha que chegar lá. Quando eu encontrava o portal de um dos apartamentos, eu me segurava e eu conseguia me arrastar mais um pouquinho. Quando eu conseguia botar o pé, eu me arrastava. Eu levei não sei quanto tempo para chegar, e ali por baixo mesmo, eu chamando as meninas, mas era de madrugada, as meninas estavam cochilando, até que uma, Deus ajudou, que olhou, quando me viu, que correu. O que foi? Eu disse, minha filha está morrendo, ligue para o Dr. Clélio. E aí desmaiei. Então, algumas vieram me acudir, outras correram para o apartamento e outras foram chamar o Dr. Clélio. Ele veio, como eu estava desmaiada, eu não sei quanto tempo, só sei que foi rápido, e veio para correr para acudir Maria Gorete na madrugada. E foi um carrinho de hospital, de gaze, um de algodão, os medicamentos, e amanheceu o dia, e ele com os enfermeiros lutando, tirando o câncer de dentro da minha filha, que Deus abriu a parotemia que tinha sido feita, e agora estava vindo o que estava dentro da minha filha. E eu comigo dizia, está saindo tudo da minha filha já está morta, mas não me deixava. Quando eu ia, que eu tentava ir, me tiravam. Quando ele acabou, ele pegou as duas bandinhas da pelezinha da barriga dela, juntou uma com a outra, e passou aquele imenso curativo, e esse curativo era feito 2 vezes por dia, por ele. Ele, quando terminou, chegou junto de mim, botou as mãos assim em mim e disse, eu só conheço uma pessoa que sofreu mais do que Maria Gorete. A mãe de Jesus, quando viu ele na cruz. E ali eu vi tudo que Deus tinha que fazer. E aí entrou a luta agora da ação de Deus, quando os médicos viram que não tinha mais o que fazer. E aquilo que eu disse a ele, que ela ia sair caminhando, Deus completou. Ressuscite. Levante. Siga em frente. Sem duvidar. Sem duvidar, né? Sem duvidar. No outro dia dessa luta de Dr. Clélio para fazer esta asepsia profunda, ela abriu os olhinhos e disse para mim, mãe, eu estou com fome. E aqui agora entra um parêntese, porque a alimentação dela até então era por sonda nasogástrica, e era 20 cc só de laranjada por dia. Isso era o que ia para o estômago dela por uma sonda direta no estômago, que ela não comia, não se alimentava. Então eu disse, o que é que minha filha quer comer? Sempre eu dizia, Senhor, será que é a última? Ela disse, eu quero cuscuz com ovo. Eu disse, meu Deus, minha filha. Eu
não tinha uma casa perto de mim, morava longe. Eu disse, o que, minha filha? É cuscuz com ovo, manhã. E o rostinho dela se iluminou. Eu liguei para minha tia. Essa tia é um marco que eu deixo na minha vida, minha tia Udete. Aí eu liguei para minha tia e disse, minha tia, Gorete acordou e ela quer comer, quer cuscuz com ovo. A minha tia botou a mão na cabeça e disse, pronto, é a despedida, é a morte, isso é a despedida. Quer o quê, minha filha? Eu disse, cuscuz. Cuscuz, você tem isso? É, minha tia. E ela disse, mas eu não sei fazer cuscuz, eu não tenho com o que fazer. Então porque casado com sergipano, então eu sabia tudo de cuscuz. Mas lá, minha tia não sabia. Ela foi no Pai Mendonça, que tinha na Barra, procurou lá pro rapaz, alguém ensinou, e ela fez, e meu primo foi levar. Ele chegou com a tapoezinha e disse para mim, você vai matar a sua filha? Eu disse, não vou não, Deus está nisso. Aí ela comeu tudo, ainda perguntou se tinha mais. Minha nossa. E aí começou. Então eu tinha uma vizinha, doutora Jamile. Era o pai dela, o paizinho dela estava vizinho com o meu quarto, estava terminalmente. E ela ficou muito minha amiga pela minha situação, a situação do pai dela, nos tornamos amigas. E eu contei para ela do cuscuz e que agora a Maria Gorete queria pirão com carne do sol assada. Oxi! Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais coragem de pedir até a Detinha, porque a Detinha estava dando o cuscuz, né? Mas eu vou falar agora com minha tia de carne assada para essa menina. Aí a doutora Jamile disse, tem nada não, minha filha, eu vou para casa, eu trago, eu vou trocar o plantão com a minha irmã e eu trago para ela. Pois ela foi para cá e trouxe o pirão com a carne do sol. Agora comeu, já estava se sentando, fazendo força para sentar com a barriga, uma parte por cima da outra. Já estava sentando e comeu de lamber mesmo tudo. E aí começou as pessoas que eram dali, as enfermeiras, tudo escondido, porque não podia ninguém saber, a levar comida para Maria Gorete. E aquilo, a cozinha foi voltando e tudo foi voltando, sim. E ela não tinha nem 10 quilos aí, ela tinha menos de 10 quilos, porque com 10 quilos ela saiu do hospital. 10 quilos é um peso de uma criança, não é? 2, 3 meses, 4, a criança já está com esse peso. E ela era altinha, comprida, mas só tinha um ossinho e a pele. Para resumir, nós chegamos em casa, ainda estava com a barriguinha meio aberta, que todo dia a gente fazia o curativo. Eu fazia o curativo todos os dias. Mas chegou um dia, olha, hoje é 26 de abril. No dia 25 de abril de 81, 81, que já tinha um ano isso. Eu já não fazia o curativo, porque ela não suportava mais a dor. Ela mesmo fazia o seu próprio curativo. Nós tínhamos um banheiro muito... Então os materiais ficavam tudo lá e ela dizia, não, mãe, sou eu que vou fazer. Quantos dias? Ela tinha o quê? 10 anos ainda quando fazia? Não, aí 11 anos. Agora ela já vai fazer aniversário, né? Agora ela já fez um aniversário, já fez 11 anos, não é? Então quando ela vai fazer... Quando era a véspera do meu aniversário, como ontem, ela disse para Deus, Senhor, eu quero dar um presente à minha mãe, mas eu não quero dar um presente comprado, não. Eu quero dar um presente que o Senhor me dê para eu dar. Eu quero dar a minha cura. Eu quero que o Senhor feche minha barriguinha e me cure para eu dar esse presente à minha mãe amanhã. Ela fez essa oração. Aí quando foi no dia 26 de abril, que ela foi tomar banho e fazer os curativos dela, quando eu vejo ela chegou para mim, com aquele sorriso de um anjo, e disse para mim, mãe, eu tenho um presente para lhe dar. Eu abracei ela e disse, minha filha, meu presente é você é o meu presente. Eu tenho um presente de Deus para a senhora. Isso que é, minha filha? Mãe, eu estou curada. Aí ela baixou a roupinha dela e me mostrou a barriguinha dela fechada, que Deus tinha fechado.
Minha Nossa Senhora, meu Deus do Então, céu. eu sou uma pessoa que só tenho um milagre para contar na minha vida. Então, a minha filha, com 12 anos, menstruou. Para a glória de Deus. É uma moça normal. Meu Deus do Hoje, céu. é uma professora que luta muito por crianças. Ela é uma pessoa que faz o que ela pode por quem sofre, por quem está em situação de risco, porque há uma missão na vida dela. Para isso Deus a trouxe. É difícil não duvidar? É difícil. É difícil. É um exercício de fé. É uma confiança extrema que não deixa você balançar nem para a direita nem para a esquerda, seguindo em frente, olhando para a cara da dificuldade, da luta, olhando e dizendo: Jesus venceu, eu vencerei. É bom. Olhando para ela hoje, não tem quem diga o que essa criança passou. Esse testemunho eu estou dando para a glória de Deus, porque precisamos saber, quem tiver com algum sofrimento, não desista. Deus existe. Ele é soberano nos céus e na terra e debaixo da terra. E operando Deus, quem impedirá? Tudo que Deus permite tem um propósito, tem um motivo de ser. Essa é Maria Gorete. É um milagre vivo que caminha. Amém. É ela que a gente fez a entrevista hoje, viu? Ela existe, a história é de verdade, Glória a Deus. não é? Ela está aqui com a gente no aniversário hoje de 77 anos de Elza. Meu amor, eu cumpri, Gorete, o meu voto que eu fiz a Deus quando você estava entre a vida e a morte, de levar seu testemunho para o mundo. Agora ele está indo, filha, para o mundo, como eu disse a Deus que eu queria. Eu quero dizer que eu sou muito feliz, não é? A minha felicidade se resume em coisas simples. Numa flor que o Senhor me dá. Eu amo muito planta, animais, passarinho, amo o mar. Tenho a presença da minha querida Madre Genoveva aqui comigo, de alguém que voltou, que cuidou de mim quando era pequena, numa época em que eu não sabia o que era carinho, porque eu fui criada sem mãe, minha mãe morreu, eu era muito pequena. Então eu tive experiências, na época, toda experiência, na época, quando é para ensinamento, é uma experiência que dói. Mas com o passar do tempo, quando Deus revela o propósito dele, a gente sabe, a gente vê por que o Senhor nos levou por aqueles caminhos. Como tantas pessoas têm o que falar, o que dizer. E eu agradeço todas as pessoas que já passaram na minha vida, todas as pessoas que foram importantes, que marcaram minha vida, e quero agradecer a todos e deixar uma mensagem. Fé, coragem, otimismo. Amem o tanto que puder, o mais que puder. Mesmo que doa, mesmo que seja ferida. Não reivindique, não se vingue, não deseje o mal, só abençoe. Só diga: eu te abençoo. Porque aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. O campo é o mundo e a gente pode semear o que quiser. Somos livres para semear. Agora, a colheita é obrigatória. Então, a gente deve tomar muito cuidado com o que eu vou colher. Que Deus nos abençoe. Obrigada. É isso aí, gente. Chegamos ao final dessa entrevista. Muito grata pela participação de cada um de vocês, por todos que estão aqui seguindo o canal, seguindo o Bastidores. Eu sempre digo no final que vocês deixem aqui os comentários, partilhas que vocês queiram dividir com a gente,
Vou deixar também aqui o link das minhas redes sociais. Eu sou cantora, compositora, intérprete. Para quem quiser conhecer também meu trabalho. Sempre é bom deixar aí uma curtida no vídeo. Quanto mais a gente curte os vídeos, eles rodam mais no YouTube. E o objetivo desse programa nada mais é do que fazer chegar a cada vez mais pessoas esses testemunhos de vida que transformam, que fortalecem e que trazem uma oportunidade de crescimento, né, para cada um de nós. Eu vou botar aqui bem no finzinho do vídeo pra gente mostrar que mesmo depois de tanta provação, o sorriso continua no rosto. O sorriso de criança, né? Obrigada, viu, Elza? Obrigada.